Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na COP 2025, no Fórum de Segurança Pública, o Elo pelo Brasil, São Paulo, com o nosso grande mestre, comandante-geral da Polícia Militar, da nossa Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Feoli, o cara que fez a diferença no meu estado. Eu quero apresentar esse cara para vocês e falar um pouco sobre a transformação que teve a nossa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul após a gerência desse profissional, a gestão que foi feita. E aqui a gente vai falar alguns tópicos. Eu vou fazer tipo uma linha para que esse raciocínio seja entendido, né, de forma mais coesa, e o nosso comandante possa explicar e possa contribuir até para somar, porque a nossa Polícia Militar hoje ela é exemplo para muitas polícias do meu país. Então, obrigado, Feoli, por estar comigo novamente, por ter aceitado esse convite de estar aqui nesse fórum e estar sempre ao lado, não somente aí, eu posso dizer ao meu lado, quando solicitado, mas ao lado da sociedade gaúcha. Então, eu já agradeço a Deus, né, a minha família e a tua presença sempre nos momentos difíceis que nós tivemos nesse estado. Obrigado, Sandro. Obrigado pela oportunidade. Acho que a gente tem um papo bem fluido aí para ter. Com certeza. Bora lá, então. Vamos contar um pouquinho para a galera aí as dificuldades, essa importância do público-privado, disso que foi construído, está sendo construído dentro do estado do Rio Grande do Sul, não somente com material, mas a condição humana do nosso policial militar, as condições hoje que são dadas, o que era antes, o que é hoje. A gente falou isso, já tivemos a oportunidade de falar em outro podcast, hoje falaremos aqui com os senhores, essa evolução tecnológica desde o que o homem veste no corpo, os seus EPIs e também a mente, a tudo que está sendo passado, né? Essa evolução que tivemos também na condição educacional do nosso policial militar. Porque a gente fala, o crime é organizado, o crime evoluiu, mas as nossas polícias também evoluíram e muito. Então, com vocês, Feoli, meu grande irmão. Valeu, Sandro. Na verdade, a base de toda operação policial é aquele triângulo, né? Homem, equipamento e treinamento. E o homem, o indivíduo humano, né, que se propõe a ser policial, tem que inicialmente ser muito bem selecionado, né? E a gente mudou o perfil profissiográfico nesse período do nosso comando, né? E aqui, para deixar claro, né, o Feoli não mudou muita coisa sozinho, né? Nós tivemos uma oportunidade de dar continuidade, uma série de investimentos, de dar continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito antes, né? E também com o respaldo da tropa, que o resultado da tropa, na verdade, o fator de redução do indicador criminal é que nos dá mais argumento para que nós possamos ter uma brigada militar melhor equipada, né, como tem sido nesses últimos anos, né? Então, como eu dizia, né, dentro desse triângulo, né, a mudança do perfil profissiográfico do policial militar do Rio Grande do Sul foi uma das ações que nós tomamos, né? Nós chegamos a ter um primeiro concurso que tinha a previsão de 4.000 vagas, onde nós tivemos 58.000 candidatos e 2.400 aprovados, né? Mostra, então, o quanto foi rígida todo o processo seletivo, a peneira, né? Porque a nossa profissão é uma profissão que exige muito do ser humano, né? A gente está exposto a todos os limites, né? Quando todo mundo tem frio, a gente está na rua trabalhando. Quando todo mundo está fazendo festa, nós estamos trabalhando para que os outros possam fazer festa tranquilamente, né? Quando está muito calor, a gente está na rua também usando o colete, o coturno, portando o armamento com sobrepeso de uns 10 quilos no mínimo, né? Então, essa seleção tem que ser muito criteriosa. E depois de formado esse indivíduo, esse policial, ele tem que ser constantemente atualizado, e nós temos um programa de educação continuada. Todo ano o policial militar passa por ele, né? Além
de oportunizar especializações nas mais diversas áreas, né? Do policiamento ambiental, à área administrativa, até operações especiais. Né? Essa é uma missão que a instituição tem para poder prover da melhor forma a qualificação desse policial. Né? E, de outra banda, também nós temos que ter um investimento, e nós tivemos essa oportunidade, como eu disse, de equipar bem esse policial, dar condições de trabalho adequadas a ele. E hoje nós trabalhamos com um padrão de viaturas semi-blindadas no Rio Grande do Sul, né, que não é um padrão ainda devidamente institucionalizado nos 27 estados. Sim. Né? Nós temos algumas amostras, mas não todas as viaturas, como tem ocorrido lá no Rio Grande do Sul. Nós não vamos recuar disso, porque é condição de segurança para o policial militar. Né? E a gente conversava há dias atrás, né? O que nós tínhamos no passado e que hoje nós temos, né? O quanto evoluiu, até porque a indústria de equipamentos também evoluiu trazendo muito novas possibilidades de proteção ao policial militar. Né? Nós trocamos todo o arsenal de armamentos da Brigada Militar nos últimos anos, né? Desde a pistola até a arma portátil, a submetralhadora, o fuzil, né? Fazendo com que aquela máxima de a vagabundagem está melhor armada que a polícia. Sim. Não é verdade no Rio Grande do Sul. Não. Né? Adquirimos recentemente, até porque nós tivemos uma necessidade enorme durante as enchentes da utilização de helicópteros, e nós adquirimos 4 helicópteros recentemente, vão ser entregues ao longo de 2026 e 2027, né, fazendo com que nós tenhamos uma maior capacidade de pronta resposta nessa área também. Né? Então, esse compromisso que nós temos, né, de bem selecionar, equipar, né, o policial militar é para que ele consiga cumprir com a sua primeira missão, é defender o seu colega do lado e voltar para casa. E é a partir dessa condição mínima de proteção pessoal, ele prestar segurança pública para as pessoas, né? Aqueles que sequer ele conhece, mas ele está disposto a colocar a sua vida em risco. Mesmo que não goste dele, né? Exato. Ele vai proteger. Exato. Né? Então, é o compromisso que nós temos, né, para tornar o Rio Grande do Sul cada vez mais seguro, e a gente tem tido sucesso, né, num trabalho de integração com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com o IGP, com Polícia Penal, para que nós tenhamos, de fato, cada vez mais investimentos no Estado. Né, e segurança pública, eu acho que é a base de tudo isso. Né? Nós não temos tranquilidade para deixar um filho na escola se ele no trajeto não tem segurança. Com certeza. Né? Eu não tenho condições também de pensar em empreender num estado que seja inseguro. E a nossa missão, então, é fazer com que seja seguro para que exista desenvolvimento. Aí é um círculo virtuoso. Né? Os recursos que entram também passam a ser empregados no reaparelhamento da instituição. E nós tivemos recentemente, alguns anos, né, também a inovação do PSEG, o Programa de Incentivo à Segurança Pública. Né? Eu ia provocar o senhor a falar isso. Então, no outro a gente não chegou a falar, a gente acabou deixando, né, porque tem tanto assunto. E acho que é inédito também no país, é uma iniciativa sensacional, onde o empresário gaúcho pode direcionar um percentual do seu ICMS para projetos de reaparelhamento das forças de segurança. Né? E nós temos já vários municípios recebendo viaturas fruto desse direcionamento, né, de recurso para o reaparelhamento tanto de brigada quanto de polícia civil, quanto de bombeiros. Né? E isso é essencial para que nós tenhamos mais condições de prestar o nosso serviço. O senhor tocou num ponto ali, essa romantização do crime, né? Esses bandidolatras, muitas vezes, eles não têm noção do quanto isso impacta na destruição de um Estado. É o processo migratório de investimentos, a pessoa vai sair do Estado que está muito violento. Os bairros perdem o seu valor venal da venda, da compra de um terreno. Litoral, vamos falar de litoral.
perde o brilho, o brilhantismo daquele descanso merecido do profissional, da sociedade como um todo e até do profissional, porque quando a gente fala assim, o policial militar, ele não deixa de ser sociedade. Sem dúvida. Tem gente que esquece disso, né? Entendeu? Ele é humano. Ele tem as mesmas dores, ele tem pai, ele tem mãe, tem filho. É uma família. E a família brigadiana, por si, ela coloca a vida em risco dioturnamente como um todo. A esposa do brigadiano, o filho do brigadiano, e assim sucessivamente. O que aconteceu hoje, Fioli, que a gente nota nesse decorrer dos anos? Depois, de novo, quero fazer aquela linha de vida, que eu acho que aquilo ali ficou muito bem explicado quando nós conversávamos numa outra oportunidade, onde eu digo, desde quando eu entrei na Brigada Militar, o que eu sentia de necessidade, o que eu enxergava, o que eu vislumbrava lá em 89, 90, e hoje o menino que entra em 2025, meu Deus, ele pegou uma brigada lá na frente. Eu peguei uma brigada não tecnológica, não existia telefone celular, repetidoras de rádio, usavam HT. Quando chegou o Motorola, meu Deus, lembra dos Vertex? Sim. Chega a ser engraçado, pessoal, uma antena muito grande, então era muito difícil. Viatura 2 portas, não era viatura, era o veículo adaptado, que nem tu mesmo citou, para colocar um giroflex em cima. Hoje tu tem viaturas projetadas para o serviço policial. Sempre foi um grande sonho, mas assim, não tinha como nós vislumbrar, porque a informação chegava lenta. É o que a gente não consegue passar, talvez, para o jovem hoje, que vai assistir talvez esse bate-papo, ele fica, não, mas espera só um pouquinho, como é que era antes, tá louco? Qual era o armamento? Ah, mas o crime mudou. Cara, eu acho que não. Eu acho que há uma impunidade muito grande e gerou audácia. Naquela época, existia uma punidade diferenciada e existia algo que se chama respeito e limite. Eu tive a oportunidade de ir numa palestra na LAAD uma vez e falei, o crime que mais mata, um crime simples. E aí é uma provocação. Som alto. Besteira. Som alto. Vai dar o quê? Uma discussão basilar, né? Que aí vai dar ali, começa na discussão. Daqui a pouco, uma ameaça. Da ameaça, uma agressão física. Da agressão física, um homicídio. Isso gera um desconforto. E é o microcrime ali começando. Aí quando se fala em tolerância zero, aí os caras, claro, eu acho muito bacana. Quando os caras, mas tu viu Nova York, tolerância zero, Juliane. Bacana, legal. Como fazer isso? A sociedade tem que aceitar também, porque eu sempre quero o limite pro filho do outro e não pro meu. Porque é muito fácil criticar a polícia militar quando ela pega o teu filho, mas o filho do outro pode. Provocação para o senhor. Essa é a questão, né? Primeiro que a gente não pode falar em tolerância zero quando a gente tem uma flexibilidade moral muito acentuada, né? Então, a base da sociedade brasileira é mais permissiva e talvez por isso que nós tenhamos um aumento de criminalidade daquele período para cá e hoje a gente está tentando reverter, né, nessa diminuição escalada, como eu tenho dito, né? Mas a questão do respeito que tu citou, sem dúvida, né? É algo que nós vemos em outros países, comentávamos há dias atrás, né? E que nós não vislumbramos no Brasil, né? O camarada que chega nos Estados Unidos, lá, por exemplo, fardado, ele é reverenciado. Né? Tem sala VIP lá para o militar, né? Porque aquele cara está se propondo a ser o defensor da liberdade. Essa é a E é uma verdade, mas se nós falarmos disso agora, vão debochar, vão rir. Sem dúvida. Alguém vai comentar nesse podcast aqui algo diferente disso, né? Mas é que tá, é a sociedade que qual é a sociedade que nós queremos, né? E para que nós tenhamos essa sociedade que nós queremos, o que nós precisamos fazer? Eu acho que primeiro é diminuir essa flexibilidade moral, né, em todos os sentidos. Eu sou do bem, eu não faço nada de errado, mas eu compro um celular sem procedência, ou com preço vil, com preço muito baixo, é óbvio que ele vem de produto de crime, né? Então, aquele camarada que comprou, mas não tem, ele é do bem, sim, mas comprou aquele celular, ele está cometendo um crime também de receptação, né? Quando a gente começar a inverter, e talvez isso esteja nas próximas gerações, né? Porque hoje
é difícil nós imaginarmos uma virada que faça com que nós tenhamos uma base moral mais adequada. E outra, né, o Fioli, se tornou tão aceitável, foi banalizado, os chamados pequenos delitos ou crimes de menor poder ofensivo, mas pelo amor de Deus, que nem agora estou citando o caso do celular, se tu romantizar o furto ou o roubo de um celular, tu tá abrindo uma brecha. Daqui a pouco ele vira um latrocínio, né? O camarada não vai querer perder o celular, vai segurar o celular e o criminoso vai te matar. Aí vira um latrocínio. Aí passa a ser um crime horroroso. Não, sim, mas então, a culpa é da vítima ainda. Tem pessoal que culpa a vítima. Não, mas ninguém mandou tu usar o celular. Por favor. Exatamente. Essa mas escalada... por que tu usa o teu relógio? Ninguém mandou tu usar relógio. A gente vai normalizando algo que é um absurdo. É um absurdo. Mas lá na nossa, eu vou dizer, na nossa época, não tinha, cara, pelo amor de Deus. Coisas basilares da educação temos que retornar. Eu acho que a nossa Polícia Militar está vendo com maestria a formação. Tu falou ali da capacitação e do percentual de aprovados. E aí me fugiu, eu vou voltar rapidinho já para voltar com esse gancho, para dar continuidade ao assunto. Pessoal, a saúde do brigadiano hoje é muito maior que a saúde que nós tínhamos antes. Sim. Felizmente. Mas a gente tem um problema grandioso nesse vácuo daqueles que não foram aprovados e os que são aprovados na prova, ali na prova intelectual, reprovam no físico. Acontece. Os caras eles não conseguem puxar 3, 4 barras. Aquilo me dá um desespero. Eu tô velho com quase 60, tô beirando 60. Se eu tiver que fazer 25 barras, agora eu faço. Eu tô velho. Se tiver que puxar 100 flexão, vamos fazer. E é interessante também, Sandro, a gente fazer essa reflexão. Nada que é solicitado no concurso é diferente do que o policial faz na rua. Nada. Né? Porque aquela condição física não adequada no momento do ingresso pode significar a morte do camarada durante a execução do trabalho. Né? Então, é por isso que nós temos ali um mínimo desejável. Né? Então, o camarada que se propõe a ser policial, ele tem que se preparar para se adequar àquele crivo institucional. Né? E não o contrário. Não, quem sabe a gente não flexibiliza tal coisa. Não. Não tem como. Né? A instituição coloca aqui os seus padrões. O camarada que passar na porta atendendo aqueles padrões vai ser muito bem recebido, sem dúvida. Com certeza. E é um diferencial grandioso. E eu digo assim, ó, comecei lá com o revólver calibre 38, né? Canela fina. 38, canela seca. Canela fina, canela seca, né? Falávamos também anteriormente em outro podcast, o tipo de coldre, não existia colete. Eu fui conhecer o meu primeiro colete em 93 para 94. Quem usava colete era ridicularizado. A cobertura, o boné, para quem que for assistir não esteja entendido, não estou fazendo entender. Por exemplo, tudo mudou. E tu citou muito bem. Nós lá, por exemplo, nós temos as 4 estações do nosso estado. É verdade. Bem acentuadas. As 4 estações bem acentuadas. E nós temos regiões de bastante frio, extremo. Aí nós temos lá a Operação Papai Noel, né? Operação Verão, como chamam. Operação Litoral. Que o mesmo policial que está na fronteira com -3, -4, ou está na Serra Gaúcha, ou está em Porto Alegre, ele vai para o litoral. Então, o cara tem que estar preparado, pessoal, fisicamente, né? Estar com a saúde física e mental em condições para poder lidar com essas demandas. E os profissionais ainda dos nossos, hoje, grupos de operações especiais, são muito bem capacitados, muito bem equipados. Eu lembro que os primeiros blindados que chegaram na corporação até eram criticados e o pessoal debochava, que as empresas de transporte de valor doavam seus caminhões, né? Doavam. O que não servia mais para eles, para a corporação. Tu deve lembrar disso. Sem dúvida. Então, olha que evolução nós tivemos dentro do Estado. Eu vou falar a nível nacional, né? Em todo. E em todas as polícias. Eu vou falar com o Bolívar depois. Olha o que cresceu também, né? Também muito, dando os parabéns pela evolução. A nossa Polícia Civil do Estado também. A nossa SUSEP, né, que mudou bastante a sua roupagem, os profissionais capacitados, nosso IGP e assim sucessivamente, nosso corpo de bombeiro. Então, a gente tem mania
de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde. Sem dúvida. Então, eu sempre falo para Mau costume. os meninos que a gente tem oportunidade de treinar e conversar, que queixam-se, muitas vezes. Eles não viram como é que estão as outras. E nós somos privilegiados, sim, no sul do país. Eu posso dizer isso. Eu digo sul do país porque nós estamos ali com os nossos 3 estados ali com uma condição ímpar. Não menosprezando nenhum estado, com o maior respeito aos outros profissionais de segurança pública, aos outros colegas que aí estão desenvolvendo seus trabalhos com um grande afinco. Mas que eu posso dizer que o nosso sul evoluiu muito, né? E posso dizer novamente, pessoal, e não é jogar confete, nem os caras vão me sacar, tá puxando o saco do 01 aí. Não, pessoal, não é não. É porque eu enxerguei, eu vejo. Não tem como tu não notar essa diferença. E o cara disser que não é mentira. E tu, claro, tu vai dizer, não, capaz. E, cara, não, ele não quer assumir, né? Mas que está fazendo um excelente trabalho, está fazendo. Obrigado. Então, deixar aí tu finalizar aí, fazendo essa analogia de quando tu entrou até hoje, para que a gente possa mostrar aí que tem muita coisa a ser feita, obviamente, mas que teu legado, o legado do Feoli, né? Da equipe do Feoli, porque não se faz nada sozinho. E ontem eu citei alguns nomes. Tu tem uma equipe fenomenal e sem a formação do homem não teria como. E tu sabe que o formador é um cara que ele é o carrasco. O cara que vai formar. É visto assim no o educador. Momento, né? Aí depois o cara diz assim, cara, se não fosse ele, como eu estaria? Qualquer curso que tu vai fazer tem isso. Tu falou agora e eu me lembrei exatamente hoje é major da Serra. E quando ele ingressou na instituição, eu era do corpo de alunos da academia. E nós tínhamos momentos em que havia aquele exercício de maniabilidade, que o camarada rastejava, que tinha que fazer uma progressão ponto a ponto. E depois, como capitão, o camarada me ligou, 10 anos depois. Me ligou para me agradecer. Por quê? Porque ele se envolveu num tiroteio e ele, emocionado, me dizia, eu fui rastejando de um ponto a outro, me abriguei e dali eu consegui dar a resposta de fogo que era colocada contra mim e contra a minha equipe pelos delinquentes. E eu me lembrei, depois que tudo aconteceu, que a adrenalina deu uma baixada, me lembrei daquelas noites que o senhor... E eu, naquela ocasião, eu achava que era uma bobagem sem tamanho e eu o criticava. Então, para a gente ver, um camarada que treina no extremo, quando ele tiver numa situação real, ele sabe o que vai fazer. Sim. Agora, se o camarada não é provado, experimentado, ele não é testado ao longo do processo, ele coloca em risco a própria vida e a do colega. Dos colegas. Sem sombra de dúvida. E da população, porque a gente está defendendo a população com as nossas ações. Eu quero dar os parabéns aqui também à nossa Brigada Militar por essa última formação que teve dos nossos instrutores policiais de defesa pessoal. Pô, cara, eu fiquei tão emocionado que isso foi um sonho meu, cara. Eu vi ali meninos que, com o maior carinho, chamo de menino assim, porque eu conheço muitos que ali estão, que são, cara, ícones na defesa pessoal policial militar. E criaram essas técnicas, a retenção de arma curta, de arma longa. Tem meninos ali que poderia estar... Eu tenho aqui o Alfonso. Eu gosto de citar os nomes porque Sim. Eu gosto de valorar esses profissionais. É um cara muito bom. Pessoal, a gente criou tanta coisa legal e eu falando com ele uma vez, eu vou me lembrar e vou contar uma história dele aqui. Bem legal para vocês aí saberem. Esse menino foi meu aluno. Eu estava dando aula numa escola de vigilância na Pedroso. E foi meu aluno, que eu fiquei observando aquele cara no tatame. Eu digo, cara, isso aqui é um demônio. O guri era bom demais, cara. E eu já tinha na minha cabeça de louco, porque os caras sempre tiveram, e quando tu chegava numa abordagem, principalmente em locais, né, de risco, locais inóspitos, sempre para proteger a arma. Mas nós não tínhamos coldre com retenção, foi aquilo que nós comentávamos na outra oportunidade. Então tu tinha que ter condição e disposição para ir para cima. Ou era na porrada ou era na técnica. Mas que técnica? Porque quando o pessoal fala, pô, cara, mas tu não treinava, mas treinar que jeito, meu irmão? O que nós tínhamos de treinamento? E não é uma crítica, não. É o que tinha. Era o que era ofertado. Eu vou lembrar de nomes, se tu vai lembrar. Mestre Vieira. Sim. Karatê. Poxa, deve ter sido teu instrutor também. Mestre Teboli depois. Mestre Teboli, Taekwondo.
Aí Janjão, que era da parte do Kung Fu. Aí tem a boxe. Era o que nós tinha, cara. Entendeu? Alvorce, grande Alvorce. O Alvorce tá fazendo um trabalho bacana aí junto com os meninos lá. Então, assim, ó, trouxeram para dentro da corporação a cultura. Hoje, esses meninos conseguiram ir além com um brilhantismo e deixa a gente tão feliz, cara. E vai ter gente que no treinamento não vai gostar. E vai salvar a sua vida. A tua vida vai ser salva por causa desse cara que tu vai chamar de boçal no treinamento. Esse cara que vai te jogar ao solo, vai esfregar tua cara no chão, vai forçar tuas articulações de todas as formas possíveis para que tu possa ter uma mobilidade melhor. É aí o dia que alguém tentar tomar tua arma para tirar tua vida, tu vai conseguir dar a resposta necessária para voltar vivo para casa. Eu acho que assim, ó, eu não poderia esquecer disso. E hoje, os instrutores de tiro que a brigada montou e formou também, cara, não existia, tu sabe, não existia, não tinha padrão. Tem em andamento agora. Tem. E são uns demônios, gurizada, tá boa demais. Cara, o que é hoje as forças táticas? Olha que sonho. É que quem não olha pro passado, claro que vai criticar o futuro. Que nem eu falei, a informação é muito rápida, mas eu queria que visse como é que era antes. O que saía num POI, num COI, numa antiga Patamo? Saía com uma mocha, 2 canos, um revólver 38, um outro revólver atravessado na cintura. Quando tinha um MT-12, uma INA. Eu tinha serviço de INA, tinha serviço de Puma. De Puma eu cheguei a tirar serviço. A de INA tu me ganhou. Vice? Lá no choque tinha INA. Essa tu me ganhou. Vice? Então. E naquelas caminhonetes que tinham os ônibus, os bancos dispostos, porque eram disponibilizados por empresas de ônibus, eram soldados ali na caçamba da caminhonete. E cinto ninguém usava, era um negócio... Não, mas pra quê? Era o embrião do que hoje a gente tem, enfim. Né? Não, mas a diferença... A gente aprendeu bastante, né, com que nós passamos até aqui, e talvez por isso toda a nossa geração tem o foco em equipar bem a instituição. Por isso que eu digo, o quanto a gente teve a oportunidade de transformar algumas coisas é porque uma geração toda identificou ao longo da sua carreira os problemas que nós tínhamos, a capacidade que também nós temos de resolver esses problemas e partiu para o trabalho, né? Então, hoje a gente tem toda a decisão do comando ela é compartilhada com o conselho de todos os coronéis. Então, todo mundo faz parte do processo decisório e contribui para o resultado que nós estamos colhendo hoje. Não, e eu posso dizer para vocês que vão se queixar e vão criticar. Tu falando, eu começo a me lembrar aqui de tanta coisa bacana que foi desenvolvida, que é incrível. O que é nossas patrés hoje? Cara, excelência! Os nossos raiados são reconhecidos no Brasil todo. E talvez dentro da própria corporação, os colegas de muitas unidades não têm noção do valor desses guerreiros todos os dias, fazendo essa saturação diária em várias localidades. Pessoal, são irmãos, ali não tem... eu vejo às vezes alguns falar, estão cheios da pressão, olha o jeito desse cara, para que isso? Pessoal, é técnica. E essa técnica faz a diferença no enfrentamento desse que é chamado crime organizado. Eu tenho eu escrevi um artigo uma vez, Fioli, num jornal e dei uma crítica, eu adoro isso, né? Eu gosto um pouco de polêmica. Eu digo, o crime não é organizado, a sociedade que é desorganizada, por isso que vocês estão chamando eles de organizado. E hoje eu posso dizer que a polícia é organizada. Porque pode ter 30 deles lá. Se nós chegar bem aqui, 7 dos nossos neutralizam esses 30. Porque assim, eu tenho certeza que eles escolhem como é que eles querem. Eles querem ir preso? Tá legal. Serão presos dentro da legalidade. Nós estamos sempre juntos e não tem mais assim, tá faltando o quê? Sempre vai faltar algo. Eu vejo muitas vezes, a gente lê reportagens, pessoas tentando denegrir o trabalho que está sendo feito. Mas, pessoal, por favor, olhem da onde saímos, onde chegamos e aonde iremos chegar. E a gente sempre tem o que melhorar, né, Sandro? Sempre. E eu acho que do ponto de vista
de segurança pública para o país, nós temos muito ainda o que avançar. Sim. Avançar não com um discurso fácil, né? Mas com ações concretas, como, por exemplo, nós termos um controle das nossas linhas de fronteira. O Rio de Janeiro, eu conversava com o comandante da PM do Rio de Janeiro, aprendeu mais de 600 fuzis no ano passado. E esses fuzis, na esmagadora maioria, vêm das nossas linhas de fronteira. O Brasil não produz maconha, não produz cocaína, e as apreensões só se avolumam. No Rio Grande do Sul, esse ano, nós temos mais do que o dobro do que foi apreendido todo o ano passado de maconha, né? E, vamos lá, na linha de fronteira, nós temos uma fragilidade que poderia ser sanada com ações concretas do governo federal, sem dúvida, né? Mobilizando corporações para que nós tenhamos um país mais seguro, né? Quando o ano passado nós tivemos a flexibilização da interpretação de que o porte de 40 gramas de maconha, né, não é crime, né? E ao mesmo tempo tu não traz um meio legal de aquisição, porque quem liberou de alguma forma trouxe um mecanismo de aquisição para o usuário. Aqui, o maconheiro compra a maconha, não consigo falar de outra forma. Não, mas Santos. assim? O maconheiro compra a maconha da mão de quem? Do traficante. Sim. Né? Então a gente não tinha nenhuma dúvida o ano passado, quando essa decisão foi prolatada, né, que nós teríamos um aquecimento da traficância no país. E o traficante é o traficante que se empodera com as armas, se empodera com a violência, né, para que possa ter o domínio territorial para a distribuição da droga, né? Então, nós temos muita coisa que evoluir e parte certamente de Brasília, do nosso Congresso, do Executivo, essas ações que vão tornar o país mais seguro, né? Porque as polícias estão fazendo a sua parte. Sim, bastante. Eu vou agora citar mais um case que é a nível nacional isso, o furto do cobre. Furto do cobre, pelo amor de Deus. Que eu ouvi, foi ontem, eu acho, 1.600 quilos foram pegos em Canoas. Aí vem aquela... Mas é um crime Ninguém pequeno, vê. é furto. Pô, cara, beleza, mas é um furto que deixa um bairro inteiro, que pode ter um hospital, uma escola, sem luz. Sem luz, sem água, se tiver uma adutora de água naquela região. Então... E não opera algum hospital, tinha uma UPA, uma escola. Aumenta o índice de insegurança por causa que a criminalidade pode ser, estraga perecíveis, o comércio local, impacta socialmente. E aí, mas aí pegaram só 10 metros, 20. Mas de onde é que tirou esses 10 metros? Se pega de uma subestação, 10 metros para desconectar uma subestação e entrar em curto, cara, tu para uma cidade inteira, uma localidade toda. Então, absurdo. Mas é isso aí, pessoal. Desafio. É um desafio e parabéns mais uma vez pelo teu legado, cara, que tu está deixando, que eu sei que tu está indo embora agora logo, né? Fevereiro fecha o Falta tempo. dias, a gente vai sentir falta aí, mas eu tenho certeza que tu vai ter alguém à altura para dar continuidade ao teu trabalho, não vai cessar. E eu posso dizer para vocês que já tive vontade várias vezes de sair do meu estado, muitas vezes. Logo depois da enchente, então, fiquei mais inclinado a isso devido à grande perda que tivemos. Mas, pessoal, eu posso dizer que hoje, dentro do Rio Grande do Sul, claro, eu não vou ser hipócrita, não é que eu me sinta totalmente seguro, mas eu sei como e a quem recorrer. E as pessoas também têm que saber usar a força pública que tem. Então, façam ocorrência. Nós temos que ter estatística. Eu sempre digo, tu compra um telefone e tu não lê o manual. Então, aprenda como utilizar a tua força pública. Ela está ali para te servir. Sem dúvida. Porque não tem como tu me servir se eu não te acionar. Não tem como tu me servir se eu não te der subsídios e tu conhecer o meu problema. Quando tu vai no médico,
Ele vai te fazer um diagnóstico em cima do quê? Do exame. Como é que eu vou examinar a doença social sem ter subsídios palpáveis para que eu possa fazer um investimento de mais efetivo, de mais viatura, fazer operação? E a alocação do recurso humano e material no local mais correto, onde a gente tem uma maior incidência, né? A gente trabalha com gestão por resultado e é com base nisso que nós fazemos o planejamento. Beleza, então vamos se despedir do pessoal, vou deixar o senhor se despedir e eu finalizo aqui. Muito obrigado, Feoli. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouco da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né, e agradecer o trabalho de todos os policiais militares do Rio Grande do Sul, que têm se desdobrado dia após dia para que nós tenhamos um estado mais seguro, contribuindo para que o país também seja mais seguro. Muito obrigado, Feoli. Eu agradeço a Deus, agradeço também a Brigada Militar, né? Eu sempre gosto de dizer, o que mais me envaideceu na minha vida é poder ter sido praça da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu vi um mundo diferente. Então, era isso aí, pessoal. Muito obrigado, continue conosco e obrigado ao Fórum de Segurança Pública para poder que está dando esse espaço para que nós possamos mostrar para a sociedade do bem e de bem que aqui a gente faz segurança pública com qualidade, eficiência e eficácia. Obrigado. Valeu, Feoli. Valeu. Até mais, meu irmão.